Bom dia, homens da palavra, dia 25 de maio, Provérbios capítulo 25. Eu queria ler com você o versículo 28 desse capítulo, que diz o seguinte: Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que nós, homens, somos como cidades, ou seja, nós podemos ser protegidos, nós podemos ser fortes, nós podemos estar bem guardados ou nós podemos estar expostos ao inimigo, correndo o risco de sermos conquistados, arrasados, mortos, queimados, destruídos, assim como uma cidade. Nós sabemos que as cidades da antiguidade todas tinham muralhas muito altas, bem feitas, bem protegidas. E se uma cidade não tivesse muralhas, simplesmente era isso que iria acontecer. Exércitos viriam, outros homens viriam, o inimigo viria e simplesmente queimaria tudo, mataria as pessoas ali, roubaria tudo, saquearia tudo. Então haveria uma destruição completa. O Senhor está nos mostrando aqui que também nós podemos sofrer isso. Nós podemos sofrer completa destruição, podemos ser arrasados, conquistados, mortos, destruídos, queimados, enfim. O pior pode acontecer para nós. Imagine a cena de uma cidade sendo conquistada. Se você vê filmes antigos, filmes medievais, imagine aquela cena dos exércitos entrando com cavalos, com cavaleiros, passando a espada a todo mundo e arrasando todos. É isso que acontece com a vida daqueles que não têm domínio próprio. Mas o domínio próprio, ele não é uma qualidade inerente ao homem, ele não é uma qualidade natural, é isso que nós precisamos saber. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas ele nos deu um espírito de poder, de coragem, um espírito de amor, e aí depois ele fala, e de domínio próprio, ok? E em Gálatas, capítulo 5, fala também que os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, bondade, benignidade, humildade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, domínio próprio é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. Todo homem luta contra o diabo, todo homem está cercado por demônios, tentando roubar a sua vida. Nós não queremos hiperespiritualizar as coisas e nem dar muito crédito ao diabo, mas a verdade é que Paulo fala que nós não podemos ignorar os seus ardis, ok? Nós não podemos ignorar tudo que ele faz. E ele é como um leão que ruge. Ele fica 24 horas nos rondando. Nós todos lutamos contra a carne. Nós temos uma carne pecaminosa. Como disse Lutero, eu pensava que Adão tinha se afogado na água do batismo, mas eu aprendi que ele sabe nadar. E é isso que nós passamos, aquilo que Paulo fala em Romanos 7. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes não conseguimos. E o mal que nós não queremos fazer, justamente é isso que nós fazemos. Então, aqui nós aprendemos que todo homem precisa do domínio próprio urgentemente. É uma qualidade, é um dom vital para que nós sejamos protegidos, para que a nossa vida se mantenha. E então eu queria ajudar você a buscar no Senhor o domínio próprio, já que isso vem do Senhor, ok? Então, o domínio próprio nada mais é do que quando o Espírito de Deus, ele tem domínio, ele possui as nossas mentes e ele possui os nossos corações, ou seja, ele domina as nossas afeições. As nossas afeições, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão sujeitas, submissas ao Espírito de Deus, ao controle de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, à voz de Deus. E as nossas mentes, ou seja, os nossos pensamentos, eles estão submissos à palavra de Deus, à voz de Deus, ao poder e ao Espírito de Deus. Então, aqui está a chave. Como então nós podemos ter domínio próprio? Com uma vida dedicada a Deus, com uma vida submissa a Deus. E como nós fazemos isso? Com uma vida de oração e uma vida de jejum e uma vida de meditação na palavra, ok? Palavra, jejum e oração. Assim nós encheremos a nossa mente com a palavra de Deus, assim nós encheremos o nosso espírito com a presença de Deus. Paulo ordena,
enchei-vos do Espírito Santo, é algo que nós devemos fazer. É claro que é Deus quem nos enche, mas é nós que devemos buscar sermos cheios, ok? E como nós mortificamos a nossa carne? Por meio do jejum. Então, você precisa ter um devocional, você precisa ter um tempo diário com Deus. Eu sei que isso é básico, mas muitos homens falham naquilo que é básico. Então, como é que você vai fazer o seu devocional? Primeira coisa, o seu devocional tem que ser feito em primeiro lugar. O devocional é a primeira coisa que você faz no dia. Antes de ver o rosto de qualquer outra pessoa, você tem que ver o rosto de Deus. Você só não vai se prostrar aos ídolos, aos prazeres desse mundo, se a primeira coisa que você tiver feito no dia é ter sido prostrado aos pés do Senhor. Se você viver uma vida de joelhos, você não cairá, ok? Então, em primeiro lugar, a primeira coisa do seu dia tem que ser a oração e a palavra de Deus. Você vai buscar um lugar em silêncio, e aqui eu vou dar alguns conselhos. Você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um capítulo de Provérbios do dia para ganhar sabedoria e um capítulo de Salmos, ok? Olha só a dieta alimentar. Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Se você acha isso pouco, leia 2 capítulos do Novo Testamento, 2 do Antigo Testamento, Salmos e Provérbios. Se você acha pouco, 3 do Antigo, 3 do Novo, e assim você pode ir aumentando conforme a sua necessidade. Mas o importante é que você ore tudo que você lê. Alguns homens de Deus não sabem o que orar, você tem que orar tudo que você lê, ok? Você abre lá em Salmo, capítulo 1, por exemplo. Vou fazer aqui com vocês. Salmo, capítulo 1, tá? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Senhor, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser feliz. Parece que eu não tenho felicidade, parece que os meus dias não são alegres e felizes. Eu quero ser assim, Senhor. Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Existem muitos conselhos dos ímpios. O mundo, ele bombardeia as nossas mentes dizendo que nós devemos fazer, amigos mundanos. Enfim, em todos os lugares nós recebemos propostas e conselhos. Senhor, eu não quero andar no conselho do ímpio, me ajuda. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Senhor, eu quero andar com pecadores, para ser amigo de pecadores, para mostrar tua glória, mas eu não quero andar, não quero me deter nos seus caminhos, não quero ser um pecador. Me ajuda, Senhor. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor, eu quero ser amigo de pecadores, mas eu não quero ser aquele que se assenta, ou seja, que vive como um escarnecedor. Que o Senhor me livre de escarnecer da sua palavra, do seu espírito, da sua vontade. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Querido Deus, que o meu prazer esteja na tua lei, que a minha alegria esteja na tua lei, que eu tenha vontade de ler a tua palavra, que eu tenha fome da tua palavra. Na sua lei medita dia e noite. Senhor, eu quero não apenas ler a tua palavra esporadicamente, não só no domingo no culto, não só no meu devocional, mas eu quero ter fome e sede, eu quero meditar de dia e de noite, eu quero também meditar quando tudo está bem, quando tudo é dia e também quando tudo está mal. Eu não quero oscilar tanto, Senhor. Então, aqui você já pegou a pegada, né? Você vai orar o Salmo. Quando você ler Provérbios, você vai orar Provérbios, ok? Hoje nós estamos aqui em Provérbios, capítulo 25. Eu já fiz a minha leitura do dia. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 25. E aí começa lá. Também estes são os provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Senhor, obrigado. Obrigado por Ezequias ter feito esse ato tão maravilhoso de ordenar que fosse escrito os teus provérbios, a tua palavra. Bendita seja a tua providência, bendita seja, Deus, a tua graça e a tua sabedoria sobre a vida de Salomão, que eu também possa ser um homem assim, escrever coisas, deixar gravado vídeos, abençoar pessoas, Pai. Verso 2, a glória de Deus é encobrir coisas. De fato, Senhor, o Senhor é um Deus que é tão maravilhoso que nós não podemos conceber tudo que o Senhor faz. Há tanto que o Senhor faz, há tanta grandeza no Senhor que a nossa mente não consegue compreender. Bendito seja o Senhor por isso, mas a glória dos reis é investigá-la. Então, Senhor, me dá força e desejo de também investigar e conhecer os teus caminhos.
Como a altura dos céus e as profundezas da terra, assim também o coração dos reis é insondável. De fato, Senhor, o Senhor coloca homens poderosos em grandes posições e eles estão lá justamente porque eles têm muita graça do Senhor, eles têm muito conhecimento, é insondável o seu conhecimento. O Senhor lhes deu tanta graça, Senhor, que é impossível saber quanta sabedoria neles, que eu também seja um rei, um líder que inspire, que encoraje, Senhor, que também seja cheio de conhecimento, com profundidade no Senhor, Pai. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará com justiça. Senhor, que eu possa ser sábio ao exercer liderança. Quem está comigo junto na liderança, aqueles que estão em minha companhia, que eu possa ser sábio para ver quem está atrapalhando os teus propósitos, Senhor, em todos os lugares onde eu estiver, e me desassocie, Senhor, assim como o Senhor diz aqui, que é preciso tirar a escória da prata para que saia um vaso, é preciso tirar o ímpio da presença dos líderes, ou seja, não há como liderar bem com pessoas ímpias ao nosso lado. Me dá sabedoria. Olha só, estou ensinando você como orar um provérbio, como orar um salmo, e assim também você vai orar quando você estiver lendo uma passagem do Antigo Testamento e quando você estiver lendo uma passagem do Novo Testamento. O segredo é orar. O segredo é orar a palavra de Deus. Então você vai acordar e você vai ler uma passagem do Antigo Testamento, uma do Novo, um provérbio, um salmo, e você vai fazer uma leitura orante, tá? Acrescentando a isso, você vai ter sempre um devocional. Você pode ter o devocional Charles Spurgeon, que é o que eu recomendo para todos os homens, ok? Todos os dias eu leio esse devocional. Você pode ter outro devocional, você pode seguir alguém que faz vídeos como eu e ter o seu devocional diário, ou você pode ter 2 devocionais, 3 devocionais, não importa, mas você tem que ter um devocional, beleza? E orar esse devocional também. Você vai ouvir o devocional. Hoje o devocional do Spurgeon foi sobre não me desampare, Senhor. Então aqui eu clamei ao Senhor para não me desamparar na alegria, para que as paixões, as alegrias desse mundo não absorvam meu coração, na tristeza, para que a tristeza não me domine, enfim, quando eu tiver com a fé elevada, para que eu não seja presunçoso. Eu clamei aqui junto com o devocional do Spurgeon. Eu faço um vídeo para vocês e depois eu clamo ao Senhor para que eu também possa viver isso, ok? Então aqui um devocional, uma leitura no Antigo, no Novo, um salmo, um provérbio, aqui você já recebeu muito alimento. Então você vai para a sua leitura de livros. Tenha bons livros, você precisa ter uma biblioteca. Homens de Deus têm uma biblioteca. Você pode ter 1, 2 ou 3 livros que você esteja lendo ao mesmo tempo, ou até mais. Eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Mas pastor, como eu posso ler esses livros? Você vai colocar uma meta, 5 páginas por livro. Alguns homens eu dou uma meta de 2 páginas por livro. É simples, mas você vai ler, você vai meditar e você vai orar. Eu faço o seguinte, eu tenho um livro denso, teológico, técnico, um livro de piedade, de espiritualidade, um livro sobre eclesiologia ou plantação de igreja, porque eu amo isso e trabalho com isso, um livro sobre casamento, família, criação de filhos. Então ali todos os dias eu tenho aqui uma pilha, eu poderia mostrar para vocês, um dia eu vou fazer um vídeo mostrando, mas eu tenho aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5 livros. 5 livros, ok? Então eu leio 10, 15 páginas por livro. Às vezes eu me passo, às vezes eu leio 30 páginas por livro. Quando tá bom, 50 páginas por livro. Mas a dieta é essa: palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, sabedoria de Deus em Provérbios, espiritualidade de Deus em Salmos, um bom devocional e bons livros. Aqui eu tô dando para vocês aquilo que eu demorei anos para estabelecer na minha vida como sendo uma boa rotina, um bom devocional, tá? Para completar, cante ao Senhor, tenha bons hinos ou boas músicas e no mínimo uma música ou 2 músicas você tem que cantar diante de Deus. Só canta quem se encanta. Isso vai alimentar o seu espírito, vai encher a sua alma da presença de Deus. Se você tiver esse devocional, essa boa comida, essa boa musculação diante do Senhor, tá? Você vai ser forte, cheio do Espírito Santo na sua mente, cheio da palavra, no seu coração, tá? Você vai despertar as suas emoções para Jesus se você cantar, se você orar da forma que eu estou te ensinando. Então você vai ter o domínio próprio, porque o Espírito Santo vai dominar a sua mente,
vai dominar as suas afeições, e então você estará bem protegido e jamais será destruído. Essa é a minha dica para você, o meu conselho, tá? Que Deus te abençoe, que você possa ser um homem cheio de força, de proteção, cheio de sabedoria, um homem santo, um homem piedoso, e que todos aqueles que dependem de você estejam protegidos sob a sua guarda, porque você fortaleceu a sua casa, você cercou a sua vida de uma muralha alta, e essa muralha é o próprio Senhor, então ele nunca vai deixar que os inimigos tomem a sua vida, a dos seus, e vai te dar proteção e vitória sempre contra toda cilada, contra todo ataque. Mas você precisa se posicionar, você precisa construir um muro. Para construir um muro dá muito trabalho, é muita força, tá? São muitos dias, é isso que nós vemos no livro de Neemias. Então eu quero encorajar você a começar hoje, se você não faz isso, tá? Se você quiser me chamar no privado, no Instagram, tá? Para te ajudar, enfim, nós estamos juntos, tá bem? Que Deus te abençoe, o vídeo está ficando comprido. Um forte abraço e até amanhã.